O Pixel falando, mandou dezão. Valeu aí, querido. Chepão, você como pessoa que está nesse mundo há muitos anos, qual a sua opinião sobre o brasileiro ser melhor em jogos de tiro competitivamente falando em relação a outros estilos de jogos? Vamos lá. Isso tem um pouco do que eu falei agora também. Há quanto tempo a gente joga CS? Competitivamente falando, ali é 2003, 2002, né? Então são 23 anos jogando CS. Quanto tempo existia esporte eletrônico no mundo, né, nesse período? Poucos lugares tinham desenvolvido esporte eletrônico ainda nesse período. Então, existiram fases desse momento do CS onde, com menos amostragem, mais possibilidades de mais pessoas serem boas. Então, assim, se eu acabo de inventar o esporte agora, o Birigo-Digo, tem 20 pessoas que jogam Birigo-Digo, sabe? Vai ser mais fácil você ganhar um título mundial, porque tem 20 pessoas jogando Birigo-Digo. Só que o Birigo-Digo virou um grande esporte e agora tem 10 milhões de pessoas jogando Birigo-Digo. Porra, pra você ser campeão do mundo agora de Birigo-Digo vai ser foda, porque tem 10 milhões de pessoas treinando. Então, assim, a gente foi melhor ao longo da história, porque o esporte eletrônico se desenvolveu com o tempo. E hoje em dia, por exemplo, a gente não é mais tão bom. Claro, a gente é muito melhor que o LoL. Muito, muito, muito. A gente vai pra playoff, né? A gente avança um pouco mais. A gente consegue ganhar um mundial às vezes, tipo no Valorant, né? Então, nosso desempenho ainda é muito melhor, muito por causa desse passado tradicional que a gente tem, que gerou mais jogadores interessados nisso. Então, tem muito mais jogadores jogando jogo de tiro do que jogando outras coisas. O nosso field competitivo de jogo de tiro é maior. Obrigadão, Daquete, que eu tô aqui falando pra caralho. Então a gente vai ter mais pessoas dispostas a jogar isso, né? No passado a gente era melhor devido a pouca quantidade de pessoas competitivamente jogando, né? Mas é também essa questão de disponibilidade, de talento, de entrega, do tipo de torneio que é também. Normalmente, quando a gente fala de CS, por exemplo, e até um pouco de Valorant, o torneio, ele tende a ser aberto. Então, quando o circuito é aberto, você possibilita que mais times apareçam, mais pessoas apareçam e tenham campeonatos o tempo inteiro. Então, velho, CS, quantas vezes você aí que tá assistindo agora não ouviu alguma treta de que o time tava jogando um campeonato tal e na mesma hora, no mesmo dia, ele tinha jogo oficial de outro campeonato. E aí o outro campeonato teve que esperar o time terminar, ou senão cancelaram o jogo, o cara perdeu de WO porque ele tava jogando o campeonato. Então, assim, tem 30 mil coisas rolando ao mesmo tempo. Então tem mais exposição, tem mais combate, tem mais possibilidades de você melhorar o tempo inteiro, né? Então existe essa possibilidade muito grande de estar sempre se aperfeiçoando. O LoL é muito jovem, é muito recente, a gente não tem a mesma quantidade de pessoas jogando jogo de tiro, o circuito do LoL é fechado, é completamente fechado, os times dos jogadores só jogam os campeonatos da Riot. Antigamente até tinha X5 Mega Arena, tinha BRMA, Liga BCDE, mas tudo acabou, porque não gera mais dinheiro. Porque se os times principais só jogam no campeonato da Riot, por que eu vou fazer um campeonato, botar centenas de milhares de reais num campeonato para não ter retorno, já que eu não vou ter a PEN jogando, eu vou ter amigos unidos do Tereguedê e 123 esportes, sabe? Então por isso que os campeonatos de LoL que não são da Riot foram morrendo, porque não tem mais retorno financeiro. Então são vários fatores, sabe, que deixam a gente no FPS melhores do que no LoL. A tradição, a quantidade de campeonatos sendo jogados, o estilo de jogo, o estilo de como o campeonato é gerido, etc, 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 etc. Sabe? E, como o pessoal falou aí hoje em dia, né, a gente não é mais tão bom assim no jogo de tiro. Mas por pior que a gente esteja no Valorant, no CS, gente, a gente ainda é anos-luz à frente do LoL. No LoL a gente não passa de fase de entrada. No CS, a gente vai ter um playoff. Sabe, a gente ganha de time. No Valorant é a mesma coisa. A gente vai ali pra umas oitavas de final, dá uma brincada, pá. Pô, no Rainbow Six a gente é campeão do mundo. A gente foi campeão do mundo 4 vezes seguidas, né, no Rainbow Six. No Crossfire, não sei nem como é que tá agora, mas no Crossfire a gente era potência, porra. No Crossfire Stars lá, que era o mundial deles, a gente ganhava o tempo inteiro. Então, não é porque nos esportes Prime, né, o de chamar grande atenção, que é o CS e o Valorant que a gente tá mal, não quer dizer que a gente tá mal no FPS em geral. A gente ainda é arregaçante no Rainbow Six e no Crossfire, né? Mas, comparado com o LoL, a gente é Deus. Porra,
Comparado com os resultados que a gente tem no LoL, com os resultados que a gente tem no CS, por mais que o CS e o Valorant hoje em dia a gente esteja mamando, em relação ao LoL a gente é divindade com os resultados que os caras têm, sabe? Cadê? O Pedro Ramos mandou... O duro da discrepância é que a Riot tá ajudando isso tudo pra diminuir o gap, mas caso a gente comece a competir, eles conseguem tirar 8 players nossos? Ah, você fala de contratar? É. Não tem nem o que comentar. Se a gente do nada agora, assim, ó, magia, Deus abriu o céu, nuvens, desce uma entidade cósmica e fala, Brasil, cada um dos seus 6 times BR vai ganhar um jogador de nível divindade. Solo leveling, sabe? Do nada, o cara é escolhido pelo sistema, virou ali jogador classe S+. Cada um tem um. Agora vocês vão poder jogar o Mundial. Aí chega Coreia, China, Estados Unidos, Europa, fala PixDiff! A gente perde jogador. É isso aí, pô. Fazer o quê? É a realidade. Não tem muito o que comentar. Não tem mais, é isso. O Ederson Cabral mandou aqui. Se a quantidade de players novos fosse o grande diferencial, a China estaria copando tudo há anos. O NA não teria vencido a Europa no último Mundial. Não, é porque, assim, você não pode levar tudo ao pé da letra, querido. Isso é uma parte importante do todo, né? A China tem muitas pessoas jogando LoL. Existe um ecossistema muito bom na China. A China é o segundo melhor, a segunda melhor região do mundo. Isso não é pouca coisa. A Coreia, além de ter um field muito grande, e assim, você tá considerando só o tamanho da China como pessoas jogando. Mas o servidor com mais pessoas jogando é a Coreia. A Coreia tem mais jogadores de LoL ativos no mundo, não é a China. Apesar da China ter 1 bilhão de pessoas, o servidor com mais jogadores ativos no mundo é a Coreia. Então, assim, esse ponto que eu falei de field competitivo e pessoas disponíveis se confirma quando eu falo isso. Porque a China tem mais gente, mas não tem mais jogadores de LoL do que a Coreia. A Coreia tem uma tradição de jogos online, esporte eletrônico, muito antiga. A Coreia foi o primeiro país do mundo a desenvolver um órgão competente para gerir o esporte eletrônico, a passar esporte eletrônico na televisão, a profissionalizar em nível internacional o esporte eletrônico, a terem grandes eventos, a terem grandes marcas, a grandes marcas terem os seus próprios times. Então, assim, a Coreia ainda é o expoente do esporte eletrônico no mundo. E, de novo, não é um único fator. Isso é um fator muito relevante. Mas coisas acontecem, né? O NA ganha do EU por causa de X, Y, Z, uma contratação que é feita, o importe que ele conseguiu, alguém que tem uma visão de jogo muito grande consegue espalhar uma cultura nova por ali, aí a Coreia vai lá e ganha da China, a China ganha da Coreia, a gente ganhou o DDG já, conseguimos tirar um jogo daqui e dali. São vários fatores, é multifatorial, nunca é uma coisa só. Mas as coisas se somam pra chegar num fator final, sabe? Não consigo ler seu nome. Kisujin, acho que é isso. Kisujin. A diferença, chefe, é que CS e Vavá estão jogando e treinando lá fora. Por isso ainda competimos um pouco mais também. É isso, né? Como eu falei, o formato do campeonato é diferente. Eles jogam o tempo inteiro, campeonatos o tempo inteiro, e a maioria dos campeonatos são internacionais. Então os caras podem fazer um bootcamp, nem bootcamp, o cara pode morar lá fora, né? O cara pode morar nos Estados Unidos, o cara pode morar na Europa, passa metade do ano lá, 2/3 do ano lá, e aí ele vai ter mais contato com as melhores regiões do mundo, e consequentemente vai jogar melhor, 100%, é isso mesmo. Mas é aquilo, é uma questão de como você gere o cenário, né? É como você gere o cenário como um todo, porque eu sempre coloco isso na mesa, né? O cenário a gente tem que ver como pessoas que trabalham nele, né? Então a gente tem o cenário aberto contra o cenário fechado, né? O cenário fechado, a gente tem um ecossistema mais seguro, por assim dizer. Então, assim, eu como caster, o câmera da LTA, o diretor de transmissão da LCK, o coordenador de XYZ, todo mundo que trabalha, e não só os jogadores e os times, mas o trabalhador que trabalha numa liga fechada, ele sabe que ele tem o trabalho dele, né? Todo mundo da liga sabe que tem o seu trabalho. Ela é uma liga que ela garante uma segurança financeira e uma estabilidade de negócios para todo mundo que está envolvido. Tanto para patrocinador, investidor, para quem está recebendo
do outro lado. Porque você sabe que vai ter um campeonato que começa em janeiro, termina em dezembro, você vai ter o seu contrato, vai receber todo o salário ali, seu mês, piriri, pororó. E é isso. Os times, a mesma coisa. Os times sabem que, independente de ganhar ou perder, eles vão estar jogando aquele campeonato, eles vão ganhar o salário deles, etc, etc, etc. O cenário aberto, eles têm duas possibilidades. Ou você ganha muito dinheiro, ou você é um merda, né? Porque assim, se você começar a ganhar bastante, se você começar a ser o melhor por ali, você vai ganhar prêmios exorbitantes, né? Você vai pegar uma premiação de $1 milhão no campeonato de CS, aí na outra semana tem outro campeonato de CS, você vai pegar $200 mil, aí no outro e aí vai, sabe? Você vai, se você tá nas cabeças, se você tá ali entre os melhores daquela liga, daquele ecossistema, você vai estar fazendo uma quantidade gigantesca de dinheiro. Mas se você é o cara que nunca ganha, se você é o cara que não classifica, se você é um cara meeiro, talvez você não consiga nem viver daquilo, né? Porque justamente o campeonato aberto, ele te possibilita jogar o tempo inteiro, tá competindo o tempo inteiro contra os melhores, só que você, às vezes, não vai conseguir se sustentar daquilo. São ônus e bônus. Do mesmo jeito que o campeonato aberto, como eu falei, permite surgirem mais talentos, você tá jogando o tempo inteiro contra os melhores, você morar fora, você vai ter times que podem ser muito bons, você pode ver um brasileiro campeão do mundo. São ônus e bônus, os dois lados têm pontos positivos e pontos negativos. Aí vai de cada empresa e de cada fã eleger o seu melhor. Eu, como um trabalhador da indústria, eu prefiro fechado. Porque eu sei que vou ter um campeonato pra narrar de janeiro a dezembro. No campeonato aberto, vamos lá, sei lá, se fosse aberto aqui a LTA, eu ia ter recebido o salário em janeiro, ia ter recebido o salário em fevereiro, e um salário pequeno, né, porque acabou rápido em fevereiro, ali o campeonato. Aí, o resto de fevereiro e março, eu não ia ter salário, eu ia ter que procurar uma outra liga pra narrar, eu ia ter que ver se ia estar rolando algum campeonato, se precisava de narrador, porque vai ter muito narrador no mercado. Aí vai começar agora em abril. Eu vou ter abril, março, aí depois ia parar. Então, assim, como trabalhador, eu prefiro uma liga fechada. Porque eu consigo viver disso com mais segurança do que eu sair correndo e às vezes, não tem campeonato esse mês, você não vai ganhar salário. Pô, vai ter 5 campeonatos esse mês, você vai ganhar 5 vezes seu salário. Então, assim, como eu falei, né? São várias possibilidades que vão acontecendo.